A pergunta é o seguinte: o homossexual vai ser discriminado no seu governo? E o que o senhor pensa do tema? Perfeito. A pergunta é clara e vamos respondê-la da mesma maneira que temos feito em todos os locais. Viro para o senhor, né? Bem devagar. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos. É impossível ver reprodução, por favor. Fala, meu povo. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Raimundo Lima, vamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje iremos reagir a respeito de uma das figuras mais incríveis já existentes no Brasil. Um cara que revolucionou a medicina, principalmente no que se refere à questão de cardiologia. Ele que também revolucionou a política brasileira. Uma figura icônica, uma figura inteligentíssima, um ser que era além do seu tempo. Estamos falando do Dr. Enéas Carneiro, um estudioso que, sem sombra de dúvidas, nos deixa uma grande saudade. Todos os dias eu assisto um vídeo ou outro do Dr. Enéas e eu fico me perguntando como que um cara desses não foi presidente do Brasil. E é sobre isso que vamos discutir neste vídeo. Vamos acompanhar aqui, vamos reagir aqui a um vídeo do qual o Dr. Enéas participa do programa Roda Viva, em 1994. Aqui vamos abordar sobre as perguntas, sobre os jornalistas e como o Dr. Enéas era também em suas respostas. Esse vídeo ele tem aproximadamente 1 hora de conteúdo. Todavia, vou dividi-lo em 2 partes para assim melhor assistir e melhor também para você que está aí do outro lado acompanhar. Desde já, peço a você que ainda não é inscrito neste canal, por gentileza, se inscreva. Além disso, gostando desse conteúdo, compartilhe. Deixe também aqui embaixo o seu comentário a respeito do que você achou deste conteúdo. Boa noite. O Roda Viva entrevista hoje mais 2 candidatos à presidência da República, Dr. Enéas Carneiro, do PRONA, e Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação liderada pelo PT. Nós estamos completando, assim, a série especial do Roda Viva, que entrevista todos os candidatos à presidência da República do Brasil. No centro do Roda Viva, que começa agora, está o candidato Enéas Carneiro, do Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Nascido em Rio Branco, estado do Acre, Enéas Carneiro só foi registrado 9 anos mais tarde. Preste atenção para o currículo deste ser. Preste atenção ao currículo deste grande homem. Belém do Pará. Órfão de pais desde os 9 anos, sempre trabalhou para ajudar a família. Aos 19 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, em busca do sonho de formar-se em medicina. Ingressou então na Escola de Saúde do Exército, onde se graduou 3º sargento auxiliar de anestesia, em 1959. Formou-se em medicina em 1965 e tem mestrado em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É formado também em física e matemática. Sua estreia na política foi em 1989, quando fundou o Partido de Reedificação da Ordem Nacional e lançou-se candidato à presidência da República. Com apenas 15 segundos no horário gratuito de televisão em 1989, tornou-se célebre com a frase "Meu nome é Enéas" e obteve mais de 360 mil votos, conquistando o 12º lugar nas eleições daquele ano. De volta à política, novamente como candidato à presidência, Enéas Carneiro disporá agora de mais de 1 minuto no horário gratuito da televisão. Para entrevistar o nosso convidado de hoje, Dr. Enéas Carneiro, está aqui o jornalista Fernando Mitre, diretor executivo do Jornal da Tarde, jornalista Josemar Gimenez, chefe da redação da sucursal paulista do jornal O Globo,
Clóvis Rossi, que é repórter e colunista da Folha de São Paulo, o José Paulo Kupfer, do editor-chefe da sucursal paulista do jornal Zero Hora, Rui Xavier, coordenador de política do jornal Estado de São Paulo, e o jornalista Ibsen Spartacus, chefe de reportagem do Jornal do Brasil, também sucursal de São Paulo. O Roda Viva é retransmitido por 23 emissoras de televisão de todo o país. E você pode participar desse programa. Doutor Enéas, boa noite. Boa noite. Doutor Enéas, nossa primeira pergunta a todos os candidatos à presidência da República do Brasil. O senhor, obviamente, tem acompanhado a evolução das pesquisas eleitorais. Em alguns estados, o senhor está até empatado, tecnicamente, com outros candidatos que são políticos profissionais. Em função disso, qual é a estratégia do senhor daqui para frente em busca de uma passagem para o segundo turno e para a eleição para a presidência da República do Brasil? Muito obrigado ao senhor e a todos os senhores pela presença e aos telespectadores. A única estratégia que eu me permito usar é falar através dos meios de comunicação. Eu não creio que, para ser atingido um universo como o da população brasileira, de cerca de 150 milhões de pessoas, possa existir uma outra estratégia. Exatamente isso. Preste atenção para a fala do Dr. Enéas. Preste atenção ao nível de educação do Dr. Enéas. Ele é um cara inteligentíssimo e, além disso, um gentleman. O senhor vai continuar usando o bordão, meu nome é Enéas, que eu acabei de ler aqui no perfil do senhor? Ainda não defini isso, uma vez que isso, para dizer essa expressão, que é o meu nome mesmo, eu levo cerca de 2 segundos. Eu, quando tinha 15 segundos, gastava 2. Se usar de novo, gastarei 2 dentro de 1 minuto, que será um tempo bem menor do que o total. Doutor José Enéas, Margem. o senhor Só- enfatiza perdão. muito... Só- Desculpe. Perdão, Josemar, por Lá, favor. vira assim, né? Boa noite, doutor Enéas. Boa noite, senhor. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, é uma preocupação, talvez, de toda a sociedade brasileira. O senhor vem dizendo insistentemente que não precisa de deputado porque todos não gostam do senhor. Eu gostaria de saber o seguinte, num regime democrático, como é que o senhor pretende governar sem o apoio de deputados, sem o apoio do Poder Legislativo? Bom, há uma distorção aí. Eu não disse que os deputados, como um conjunto, não gostam de mim. Aliás, é preciso ficar bem claro isso, eu não tenho nada contra nenhum deles em particular. Eu me refiro sempre ao modelo carcomido, putrefato que aí está. Eu falo sempre de um sistema de troca de favores que faz, inclusive, com que candidatos à presidência da República de um partido aliem-se a um outro partido que tem toda uma tintura ideológica diametralmente oposta. É disso que eu falo, é a isso que eu me refiro. Agora, no que concerne a apoio. Há pouco tempo atrás tivemos um presidente da República, Sua Excelência, o senhor Fernando Collor, que foi eleito por um partido inexpressivo, que nem tinha sido fundado por ele, ao contrário de nós, que fizemos o PRONA com suor desde 89, e tomou medidas extremamente deletérias para a nação, não tinha maioria e o Congresso se curvou tranquilamente. Eu não vejo nenhuma dificuldade em governar, desde que as mensagens sejam claras, inequívocas, desde que por favor, só terminar, desde que o Congresso saiba exatamente o que vai ser feito e haverá uma correspondência biunívoca entre o que vai ser feito e o que está sendo dito, uma vez que é um programa a ser apresentado. Não creio que haja dificuldade, uma vez que os senhores congressistas querem o bem da nação. Preste atenção para o nível de pergunta. E o cara já começa com uma pergunta totalmente desnecessária. Na verdade, ele já começa com uma pergunta provocativa, dizendo ali que o Enéas, ele é um cara que nenhum dos deputados gosta. Na verdade, o Dr. Enéas é uma figura do qual ele denunciava já a princípio, naquele tempo, a política e como era a política brasileira. Ou seja, tudo envolvia troca de favores, assim como é hoje. E elege-se aqui no Brasil, em sua maioria, aqueles do qual faz parte ali do sistema. Se você ganhar, todo mundo vai sair ganhando, porque vai estar partido, por exemplo, a presidência. Já vai ter cargos ali para determinados partidos, para determinados apoiadores. E o Dr. Enéas, ele era totalmente contra isso. Inclusive, na sua fala, ele deixou isso bem claro. Fernando Mito. Doutor Enéas, o senhor enfatiza muito a questão da disciplina, né? Sem dúvida. E a questão da autoridade também. Sem dúvida. O senhor é a favor até da inclusão de matérias nos cursos primários que dizem respeito ao amor à pátria, à bandeira, à disciplina social, o respeito à autoridade, etc. O senhor, ideologicamente, se aproxima de algum modelo conhecido? Quer dizer, como é que o senhor se qualificaria hoje?
Difícil, difícil. Eu posso dizer, falar de mim é difícil. Vamos falar do modelo do nosso Certo. partido. Aqui, né? Voltando para o senhor, que eu estou conversando com o senhor. O PRONA defende um Estado forte, técnico e intervencionista. Um Estado que se preocupe realmente com a nação e não que seja propriedade de um grupo reduzido de políticos. Nós acreditamos que é perfeitamente possível resgatar essa dívida social gigantesca da nossa terra, desde que haja uma mensagem firme e que por trás da mensagem haja um lastro de preparo que faça com que o presidente da República não seja um títere, não seja um boneco levado de um lado para o outro, na dependência de quem está à sua direita ou à esquerda. O senhor quer um presidente da República mais poderoso do que o que sempre tivemos? Não porque os nossos presidentes da República, por terem sido extremamente incultos em quase sua maioria, né? Quase a maioria, e por serem homens de personalidade extremamente frágil, têm sido levados para um lado e para o outro. Haja vista o que ocorre agora recentemente com Sua Excelência, o senhor Presidente da República, que cede a uma pressão quando, eu quero crer, o chefe da nação deveria agir de modo firme. Se ele é o chefe, ele deve ter firmeza. Um presidente deve presidir, senão não é presidente. Um presidente deve ser de fato e não só de direito. Nesse sentido, se o senhor me pergunta, eu sou um homem que gosta de ordem, de autoridade, de respeito. Se o senhor me disser assim, o senhor dialoga? Sim, dialogo sempre. Eu ouço, por exemplo, se os senhores disserem, o senhor tem 1 minuto, eu falo 1 minuto. Se os senhores disserem, eu obedeço às regras. E gosto que haja obediência à lei e à ordem. É assim que eu entendo uma nação O civilizada. regime militar. Cara, simplesmente demais. A única coisa aqui do qual ele pecava era em questão de um Estado forte e intervencionista. Porque a gente já viu aí exemplos de países que, infelizmente, isso não funcionou muito bem. Na verdade, o Estado ele tem que não atrapalhar o povo. Agora, uma coisa é fato, assim como ele falou, e é verdadeiro. O Estado tem que governar para a melhoria da sociedade. O Estado tem que trabalhar para a sociedade e não o que vemos em tempos atuais. Foi implantado no Brasil, se aproximou desse modelo que o senhor Não. defende? Lamentavelmente, o regime militar esqueceu-se de uma coisa fundamental, que é a formação do cidadão, o investimento no homem. Segunda falha, o regime militar asfixiou a imprensa. E não existe no Brasil nenhum partido político, não é só o partido que eu criei e que está hoje, graças a Deus, representado em quase todo o Brasil. Não há nenhum partido político que possa ir a todos os rincões, que possa saber exatamente o que está se passando na intimidade do poder. Não há partido nenhum. Então a imprensa tem que ter liberdade para isso. E ela terá essa liberdade com a nossa chegada, sem dúvida, para fiscalizar aquilo que está sendo feito. Pois se aquilo que nós queremos fazer tem que ser para o bem da nação, a imprensa tem que ter. Isto é uma coisa. Outra coisa é a absoluta falta de responsabilidade com que a imprensa se comporta atualmente. Por exemplo, cito de modo claro, na capa de uma revista aparecem as 3 figuras magnas do país. Sua Excelência o Presidente da República, Sua Excelência o Presidente do Congresso, Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal Federal, vestidos como pessoas do sexo feminino, numa dança. A revista se chama Revista Veja. Eu não entendo que lucro, que vantagem a nação tem com isso. Estou sendo sincero, com a mesma clareza com que falo sempre. Então, repare, chamam-me de autoritário. Eu digo, não, eu quero ordem, quero respeito, quero liberdade de expressão, mas quero responsabilidade também. E quero crer que não há nenhum pai de família que goste de, às 7 horas da noite, ligar um instrumento, um aparelho de televisão, e ver na tela expostas cenas de lascívia, de luxúria, de lubricidade, de sexo quase explícito, que deformam a personalidade e a informação dos seus filhos. Eu não acredito que haja nenhum chefe de família lúcido que goste disso. Doutor Ernesto. Aqui a gente já vê ele mostrando como era a mídia naquela época. Desde este período, a mídia já vinha sendo porca, imunda. O doutor Enéas já vinha aqui declarando que a imprensa teria a sua liberdade, assim como a imprensa dentro de um país democrático deve ter, só que também esta mesma imprensa tem que seguir alguns princípios do qual são fundamentais para que haja ordem. Não ficar passando notícias inverdadeiras,
não se passar programas que destroem a imagem da família brasileira. E é isso que ele queria passar. Essas teses são claras, eu estou repetindo como sempre fiz. Tá, vamos a mais uma pergunta. Apenas quero dizer, Clóvis, o seguinte, que o senhor Guilherme Grimaldi de Piranga já usou essa expressão autoritária que o senhor mesmo Todos usou usam, agora. normal. Clóvis Rossi. Não sei, pelas entrevistas anteriores que eu li do senhor, se houver alguma distorção, o senhor me corrija, me dá mais a sensação de que o senhor é menos candidato à presidência da República e mais candidato a Fujimori do Brasil, é isso mesmo? Não, nunca disse isso. Não tenho nenhuma admiração pelo senhor Fujimori, principalmente porque o modelo de natureza macroeconômica que foi utilizado lá repete os ecos da ventania neoliberal que assola o continente sul-americano. Não tenho nenhuma simpatia. Não vejo em que eu possa ser comparado ao senhor Fujimori. Nunca disse em nenhum programa que iria fechar esta ou aquela instituição. Nunca disse isso. Em nenhum momento. Não vejo nenhuma razão para essa comparação. Doutor Enéas, eu queria sem saber, quando o senhor faz essas críticas aos meios de comunicação, por falta de responsabilidade, o senhor Exato. diz que, na eventualidade de ser presidente, usaria de mecanismos, quer dizer, eu queria entender... Jurídicos, mecanismos jurídicos. Que mecanismos são esses? Hoje a Constituição não prevê nenhum tipo de intervenção, a imprensa é livre no país, e eu queria saber se o senhor batalharia para criar algum tipo de mecanismo de controle dos meios de comunicação. Vamos lá. Hoje mesmo eu estive com a TV Bandeirantes e conversei com o senhor presidente da organização. Disse exatamente o que estou dizendo aqui. Eu digo as mesmas coisas sempre, com clareza meridiana. Com a clareza do líquor de quem não tem meningite. A mesma coisa sempre. Veja o senhor, existe um estatuto da criança e do adolescente, ao qual não há nenhuma obediência no país. E isso ainda é válido para dias atuais, viu? Em relação ao que diz respeito à questão do estatuto da criança e do adolescente, sendo sem ser respeitado. Existem tentativas as mais escabrosas de tirar vantagem do menor abandonado. É uma indústria que aí está estabelecida. Então, é perfeitamente possível, usando a lei, tendo inteligência e vontade de ação firme, conversar com diretores dos meios de comunicação e mostrar a eles que é possível, ainda mais estando na presidência da República, com o poder que a lei confere e tendo um Congresso que naturalmente estará afinado. E eu lhe digo por que estará afinado. Eu digo já. Imagine o senhor que, tendo 1 minuto no horário eleitoral gratuito, eu chegue a ser eleito. Imagine o senhor, apenas como exercício de raciocínio. Eu terei mostrado de forma inequívoca a toda a imprensa brasileira que tudo que é transmitido todos os dias não é o que a população quer. Em todas as páginas dos jornais, eles estão repletos de notícias dos candidatos da imprensa. Aqueles que a imprensa prestigia. Que ela diz que tem experiência política. Como se experiência política fosse andar pelas ruas fazendo greves, gritando, ou fazendo comícios, eu não vejo assim. Eu vejo, senhor, que experiência resulta de aprendizado, de conhecimento do assunto. Por isso eu estou esperando que nós comecemos a falar das questões magnas aqui já. Mas essa é uma questão que pode ser considerada um problema brasileiro. O senhor foi o primeiro a apontar o problema da forma da falta com que de os meios... respeito à criança Exatamente. que existe hoje. E esse Mas não é um problema brasileiro? Eu já citei para o senhor o Estatuto da Criança e do Adolescente e a outra questão também, a qual não se faz referência normalmente, que é o direito de concessão. O direito de concessão previsto na Carta Magna, ele existe porque Sua Excelência, o Presidente da República, assina esse direito. Doutor Enéas. Mas eu só queria, por favor, de eu só queria cassação entender das qual é o... emissoras que não se enquadrarem ao modelo que o senhor... Eu queria entender se é um processo de negociação, de discussão com a sociedade, Negociação. ou se seria intervenção. Pois não, da sua assim como parte. eu estive hoje com o presidente, o primeiro de uma rede de comunicação que me convidou para conversar, e só fui porque fui convidado, tá? Jamais impus minha presença a lugar nenhum. Estou aqui porque os senhores mandaram um ofício, Doutor Enéas. claro, calcado na lei, né? Mas eu quero crer que, conversando com os diretores, presidentes dos meios de comunicação, como todos são chefes de família, e apenas eles participam do processo, porque, quero crer, não há outro jeito, é uma briga por ibope, quando se ficar claro, quando não houver dúvida, quando for irrefragável a tese que existe comando na nação, e nessa história de faz de conta que aí está, sabe? Perdoe-me, essa bagunça generalizada que hoje é o Estado brasileiro, fraco, incapaz de tomar decisões, mal informado, mal organizado, com uma desordem em todos os níveis. Quando ficar claro que não é mais assim, eu quero crer que não será Doutor Enéas. difícil. Repare que a cada momento aqui os entrevistadores não conseguem ser, no mínimo, educado ao ponto de deixar ele terminar de falar para fazer uma pergunta ou
fica atropelando um ou outro colega para fazer uma pergunta. O Dr. Enéas sempre está sendo muito bem claro, e inclusive faz aí comparações. Por exemplo, ele citou o Estatuto da Criança e do Adolescente para responder a pergunta sobre a questão da regulação da mídia, como ele estava perguntando. A imprensa sempre foi livre e a imprensa sempre deve ser livre. Em um país democrático, é isso que deve ser. Agora, sem sombra de dúvidas, cabe à imprensa seguir algumas normas e também fazer um trabalho de imprensa. Não o que acontece desde aquele tempo, que é um trabalho de militância. A imprensa simplesmente escolhe um lado partidário, do qual ela se beneficia muito, se é que vocês me entendem, e o outro lado começa a ser atacado, é passado notícias inverídicas, notícias irreais, notícias falsas. O que hoje a imprensa maravilhosa adora chamar de fake news. Eles atacam um lado, assim como eles atacavam o Dr. Enéas desde aquele tempo. Entendeu? Hoje, o que a imprensa quer? Fazer a regulação das redes sociais. É incrível como a imprensa nunca quis ser regulada, mas hoje impõe que as redes sociais, porque as redes sociais estão aí dominando o cenário mundial, nacional e internacional, onde tem muito mais visibilidade. Tem pessoas, inclusive, que em uma rede social, por exemplo, consegue ter muito mais acesso, consegue ter muito mais visibilidade do que uma emissora de TV ou um programa de alguma emissora de TV. E devido a isso, hoje, a antiga imprensa, os meios de TV, querem que regulem as redes sociais. Olha que absurdo. Não entendo. Como que as redes televisivas não queriam ser de forma alguma regulamentada e hoje pede a regulamentação de um meio de comunicação gigantesco como as redes sociais? Não é uma coisa meio que ilógica? Pois não. Nós temos mais uma pergunta do jornalista. Antes eu queria que o senhor respondesse ao nosso telespectador, José Carlos Plácido, da Vila Olímpia. Ele quer rapidamente saber do senhor o seguinte: se o senhor não passar para o segundo turno, o senhor aceitaria ser ministro de algum outro governo? Com todo respeito ao telespectador, com todo respeito ao senhor telespectador, é impossível... Fala aqui? Pois não. É impossível, senhor que fez a pergunta, muito obrigado ao senhor, mas é impossível ser ministro de um governo inepto. Veja, o senhor que perguntou o que acontece agora com, não me lembro, o senhor Osíris, o senhor secretário da Receita. Não adianta, imagine o senhor que eu fosse, por hipótese, que aceitasse essa tese. Jamais aceitarei com o modelo que aí está, jamais. Já declarei isso por escrito, em documento que está registrado em Brasília. Não quero ser profissional de política, não gosto disso. Eu quero ser um estadista, quero endireitar, quero fazer com que a nossa nação respire, com que a nossa nação possa emergir desse lodaçal em que ela está mergulhada. Como eu poderia aceitar ser ministro se, quando qualquer medida firme fosse ser tomada, imediatamente eu seria obrigado a demitir? Como posso eu aceitar teses de um candidato à presidência da República, que é o representante legítimo das multinacionais no país? Quem é, doutor Enéas? Sua Excelência, o senhor Fernando Henrique, é o representante legítimo das multinacionais no país? Legítimo. É um homem que defende um processo neoliberal que estraçalhou a Argentina, e temos outros exemplos muitos, mas respondendo ao seu telespectador, eu não posso ser ministro. Veja o senhor, se eu quisesse ter qualquer cargo, eu teria sido candidato a deputado federal e sem nenhum convencimento estólido, sem nenhuma bobagem, eu teria tranquilidade de eleição em qualquer estado, em qualquer unidade da federação. Okay. Olha aí o que é uma pessoa do qual segue à risca aquilo que ela de fato prega. O que vemos hoje é totalmente diferente. Um exemplo é a Simone Tebet, a Marina Silva, que eram concorrentes de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais. Ambas viviam apontando os erros, os crimes cometidos por ele,
E quando estas não conseguiram avançar aí para o segundo turno eleitoral, quando este foi eleito, estas simplesmente deu algum surto anamnético e aceitaram ser ministras e trabalhar para o governo deste homem. Olha que coisa mais surreal, cara. Sem sentido algum. Vivem atacando o cara, mas quando o cara ganha, estas aceitam trabalhar junto com este cara. É simplesmente algo inimaginável. Mas estas duas que citei aqui como exemplo, hoje estão aí trabalhando nos ministérios do governo Lula. Uma falta de vergonha absurda. Uma falta de vergonha muito grande. Uma falta de vergonha gigantesca. Se estas realmente tivessem o mínimo isso aqui de coerência com aquilo que pregavam, com aquilo que atacavam, de forma alguma aceitariam um cargo para trabalhar no governo do qual as mesmas criticavam. Não faz sentido algum. E o Dr. Enéas aqui é um grande exemplo, é o exemplo mais fantástico que temos de um ser que pregava que jamais aceitaria nenhum tipo de cargo político para trabalhar em ministério de alguém caso não conseguisse passar na próxima fase eleitoral. Pregava aquilo e vivenciava aquilo. Isto é de grande caráter, de grande valor, algo que não vemos em tempos atuais. Tonés, pergunta agora do jornalista Rui Xavier. Pois não, senhor. Ouvindo o senhor assim, a minha sensação é que o senhor ficou mais duro. Mais duro? Mais duro. Nos últimos, desde a última eleição para cá. Quer dizer, eu lendo o noticiário aqui, várias reportagens sobre o senhor. Posso tomar também, água aqui? Pode, à vontade. Também me dá essa impressão, e parece que passa essa impressão, que o senhor ficou uma pessoa mais dura, mas tem aqui até algumas reportagens que diz, tem um título aqui que eu não vou conseguir localizar aqui, que O cara tem um papel ali, ele não consegue nem achar aquilo que está escrito num papel do qual ele levou para pescar ali durante o questionamento. Para você ver o nível de como era a mídia brasileira naquele período até os dias atuais. Barbárie. chegou o neofascista, o novo neofascista. Então, minha pergunta para o senhor é o seguinte, o senhor mudou? O que houve com o senhor? Quer dizer, anteriormente o senhor passava uma impressão mais simpática para... E agora está uma coisa mais dura, falando mais... Posso responder? Pode, claro, vontade. Com respeito à sua pergunta e a tudo que ela possa traduzir, né, de modo explícito ou implícito. Veja o senhor, eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora. Isso é da minha personalidade. Eu não sou de minhas palavras. Eu tenho clareza no que penso e no que digo. Não tenho dissociação cérebro-língua, nem nenhuma dificuldade de articular o meu pensamento. Aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época, eu tinha um tempo pequeno. Então, grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiam entender o que eu dizia. E achavam engraçada a frase final, meu nome é Enéas. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente, ou um cargo. Surpreendi todos quando não fui candidato a nada. Porque eu não quero, não preciso disso. Sou médico, sou professor de cardiologia, tenho do que viver. Eu não fiquei mais duro. A conversa agora está sendo mais demorada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade, e todos que me ouvem. Caramba, que doido, velho. Que doido. Nossa, essa resposta aí foi surreal, velho. Simplesmente uma resposta que transcende ali todo o imaginário do perguntador. Que resposta afinada. Não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo do que está sendo dito. Eu falei em fevereiro de 1991, não sei se o senhor assistiu ao pronunciamento, uma hora inteira em cadeia nacional.
e disse coisas extremamente duras. Eu fui o primeiro presidente de partido político que teve coragem de pedir a Sua Excelência, o presidente Collor, que renunciasse naquela ocasião. Pela desgraça a que ele estava lançando a nação. Em que? A que ele estava lançando. O senhor votou nele no segundo turno? Não, eu não leio meu voto, por favor. Por favor, não acredito nesses senhores que estão. Então, veja bem, Anulou naquela o voto? ocasião eu falei uma hora inteira. O senhor anulou o voto? Anulei com tranquilidade, mas por que não? A Constituição me permite. Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em algum deles? Exatamente. Exatamente. Cirúrgico. Cirúrgico. Se a Constituição nos permite, se é que a Constituição ainda é válida, né? Que a gente anule o nosso voto, por que não? Por que não? Se eu não acredito nos valores, princípios, eu não acredito nas ideias de determinado político A ou B, por que não simplesmente votar nulo? Por que eu tenho que Só vota dizer... em branco? Não, em branco eu sei que há processos de fraude, todo mundo sabe disso. Isso é notório no país. E o Caralho, olha isso aqui. Vocês já prestaram atenção para isso aqui que ele falou? Fraude. Será que as nossas eleições... Será? Olha, eu não estou afirmando, eu estou fazendo uma pergunta, tá? Será que o nosso sistema eleitoral ele é 100% confiável, de fato? voto em branco permite que aqui ou acolá, no meio do trajeto, alguém põe, eu anulo o voto, por que não? É a maneira mais clara, mais categórica, mais peremptória de eu dizer que não acredito naquilo. Aparentemente você não acredita. Agora o cara tem um tipo de fala que às vezes eu tenho que ficar... Olha, eu sou do tipo de pessoa que, quando assisto o Dr. Enéas, me sinto motivado a estudar. Sabe por quê? Porque o cara tem uma linguagem... Não é que a linguagem que ele fala seja difícil, mas ele tem uma linguagem tão além que determinados tipos de palavras que ele fala, eu não consigo compreender o significado. São palavras novas para mim, apesar de ser palavras já antigas, mas devido ao meu baixo nível educacional, devo me recorrer ao dicionário ou recorrer hoje, né, ao Google para pesquisar algumas palavras do qual ele cita aqui em sua fala, porque o cara era muito inteligente, o cara tinha um acervo de linguagem gigantesco. Palavras que nós praticamente não utilizamos no nosso dia a dia. Este as falava com a maior tranquilidade, de forma natural, que era para ser em tempos atuais também. Nós, em pleno século XXI, ano de 2024, não conseguimos nem falar as palavras básicas, ainda erramos. E este ser tinha um arcabouço verbal incrível. Que figura magnífica. Só de A, B, C. Só que eu não acredito em ninguém de A a Z, pelo que o senhor está dizendo. Depende Ninguém de quem presta se apresenta. no mundo político Aí, brasileiro. não, Só o minutinho. senhor. Então podia... E presta, ô senhor jornalista, no mundo político brasileiro, alguém ali tem realmente a nossa total confiança? Porque assim, a nossa política brasileira, a cada dia que passa, está se tornando cada vez mais desacreditada. Por quê? Porque os políticos do qual elegemos, simplesmente, a cada eleição, chega a população e solta um monte de mentiras para eleger-se, e ao chegar ao poder, simplesmente age totalmente contrário àquilo que pregava, àquilo que falava para conseguir votos. Age totalmente contra aquilo que a população realmente de fato quer. Então, assim, atualmente na nossa política brasileira, em tempos atuais, pouquíssimos políticos realmente merecem ser considerados como bons. Inverter essa pergunta. Pode, só um instantinho para o senhor, por favor. Não, pois é, nessa Clóvis, linha. Senhor Clóvis, um minutinho. Eu não vejo no cenário que aí está. Se eu visse, eu não me teria candidatado. Perceba o senhor uma coisa.
eu não gosto do processo. Senão pertenceria a ele tranquilo, estaria a palavra que os senhores usam. Processo, exatamente o que é processo? É essa imundícia em que O que é processo? É sério que esse cara lançou essa pergunta? se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior. Eu estou falando de quem pode ir ao exterior, porque pobre não sai nem do bairro onde mora, não consegue nem pagar a passagem. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão e nos jornais todos os dias. Eu vou dar exemplos para os senhores, vamos falar de coisas concretas. Previdência, que é uma farsa. A maioria das coisas que são apresentadas é falsa. Quando se diz que existem 2 para 1, isso é mentira. Misturam-se os homens da cidade com os homens do campo. A relação na cidade é quase 4 para 1. A relação no campo é meio para 1. Quando se junta isto tudo, e os senhores são jornalistas, sabem da verdade, cria-se o 2 para 1. Sabem da verdade, mas não propagam a verdade. Propagam aquilo que eles querem e que o chefe que faz o pix para eles querem que eles passem de informação. Então há 2 indivíduos, isso é mentira. O que ocorre é que arrecada-se muito pouco no campo. E como se arrecada muito pouco no campo, a cidade paga pelo campo. Então tem-se a impressão que a Previdência está falida. Ela tem, aliás, um saldo de $1 bilhão. O que se quer é privatizar tudo para que grupos espúrios, né, tomem conta e aí o Estado fica endividado, como aconteceu no Chile. O Estado fica endividado e os grupos têm um grande negócio. Então, eu deixo deixar bem claro. Quando você disse o processo, eu quero dizer o seguinte, eu não gosto dessa maneira como um candidato a presidente se curva. Para ser eleito, ele se curva. Ele não acredita na força dele. E ele faz composições, ele procura um vice, ele procura um... Para quê? Para que ele tenha votos. Eu não faço isso. Eu sou exatamente o mesmo. Meu candidato a vice-presidente é o Almirante. Almirante Roberto Gomes Silva. Um homem que não vai me trazer voto, não é nada disso. Apenas ele foi um homem que, no governo Figueiredo, lutou pela nacionalização. Lutou contra a desnacionalização das nossas jazidas. Ele lutou contra esse processo de sangria, né, do qual nós somos vítimas, exportando minério in natura. Ele lutou contra isso. Tem só uma coisa aí do qual volto a dizer, o Dr. Enéas infelizmente pecava no seu discurso, que era essa questão de um Estado forte. Não, a privatização ela não é ruim. Lógico, estamos falando do Brasil. Tudo tem seu lado positivo, tudo tem seu lado negativo. Então, assim, a privatização em si de empresas não é algo ruim. Imagine aí, se hoje, em tempos atuais, a Petrobras fosse uma empresa totalmente privada, não tendo aí esse controle estatal do qual utiliza dos recursos desta empresa para fazer lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro, financiamento de campanhas políticas, o que faz com que a empresa, em vez de gerar lucro, tenha esse prejuízo. Se essa empresa fosse totalmente privada, jamais, de forma alguma, estaria tendo um total, dissolução em relação aos seus lucros. Entendeu? Assim, o Estado ele tem que ser forte no sentido de fazer o excelente trabalho para o povo, mas não de ser forte para intervir nas ações do povo. O Estado não deve atrapalhar o povo. O Estado tem que deixar as pessoas trabalharem, as pessoas viverem suas próprias vidas, cuidarem de suas próprias vidas, cuidarem do seu próprio dinheiro, cuidarem de si própria. O Estado simplesmente tinha que proporcionar à sociedade aquilo que os nossos impostos são pagos. Educação, saúde, qualidade, segurança pública. Nisso o Estado tem que ser forte, trabalhar forte para isso. Eu lhe fazer uma pergunta. Pois Então, não. do que o senhor gosta nesse processo todo? O senhor já falou de muita coisa que o senhor não gosta. Por isso eu entrei. Tudo bem, mas deve ter alguma coisinha, porque o senhor não vai destruir tudo para montar tudo Não, sozinho. não, mas eu acabei de falar, o senhor me perguntou, não sei o nome dos senhores, sobre o Congresso, e eu disse que eu não acredito. Deixa eu me definir bem. Vamos falar do Congresso. 503, né? 503. 503. Eu nunca disse, veja o senhor, que o indivíduo A ou B é um partido. Nunca disse isso.
O que eu vejo é o seguinte, existe um modo de comportamento que se tornou a regra do processo. Esse modo chama-se hipocrisia. O cidadão não tem coragem de dizer a verdade. Ele tem medo de perder voto aqui, perder voto acolá, ele faz O aliança senhor inclui aqui. os deputados do PRONA também, doutor Enéas? Do Se seu acontece partido? com eles, olha, eu não sei lhe responder. Eu tenho um deputado no PRONA federal, dona Regina Gordilho. E foi o único deputado que veio para o PRONA. E se o senhor disser que ela fez aliança, eu quero crer que não. Tá? Eu quero crer que até hoje ela tem sido de uma lealdade extrema e, muito embora facilmente pudesse estar em outro partido, agora mesmo disseram que ela tem 2% das intenções de voto, saiu no Jornal do Rio de Janeiro, ela se manteve leal a mim. Sem ela, eu não teria entrado com uma ação de inconstitucionalidade, e o senhor conhece, pela Constituição, eu só poderia entrar com essa ação se tivesse um representante. Então, quando o senhor falou agora em aliança, eu quero crer que ela não fez nenhuma aliança. Não vi, não tenho nenhuma informação. Doutor Senhor, Enéas, mas nessa linha de doutor raciocínio, Enéas, eu queria que o senhor visse primeiro a pergunta do jornalista volta José lá, Paulo Cuco, por volta. favor. Pois, era o senhor ou o senhor? Eu. O senhor? Pois Esse não. meu nome é Zé Paulo. Sim, senhor, Zé. O senhor disse que quer um Estado intervencionista. Deixa eu amarrar bem. Forte, técnico, intervencionista. A frase não é minha, é do professor Alain Touraine, professor de Sociologia da França. Autoritário também? Peraí. Continua com o senhor ou respondo para ele? Como quiser. Aí ele- Se a palavra autoritário quer dizer que exista autoridade, que ela se faça respeitada, se é este o sinônimo dentro do universo semântico seu. Se é isso que o senhor quer dizer, é. Vocês entenderam, vocês viram a malícia nessa pergunta deste repórter? A partir do momento que ele falou autoritário, leva-se a entender de que ele está dizendo que, se o Enéas é eleito, vamos ter uma ditadura. É basicamente isso que ele quer dizer. Mas o doutor Enéas foi muito cirúrgico em sua resposta. Parabéns. Bom, então vamos lá. O senhor quer um Estado desse jeito. Isso. O senhor já meteu aí a leia no neoliberalismo. Sem dúvida. Aqui no seu material a gente lê que o seu modelo de político é o Fidel Castro. Não disse isso. Olha aí, uma coisa levando a outra. Vocês viram que a pergunta do cara lá anterior foi autoritarista. Um Estado autoritarista, ou seja, um Estado autoritarista é um Estado do qual existe um governo. Na verdade, não existe um governo, existe uma ditadura. Aí o cara vem e lança essa, dizer que ele leva o modelo de Fidel Castro, um ditador. Dá a entender que, se o doutor Enéas ser eleito, vai colocar em prática aquilo que o ditador Fidel Castro faz? Nossa, que tipo de pergunta mais totalmente desleal. Não disse isso, um minutinho só. Perguntaram-me quem eu admirava no exterior. Eu disse pela personalidade forte, pela coragem de enfrentar o monstro. Peraí, mas eu não disse, eu não sou socialista, deixo bem claro, eu defendo a livre iniciativa, eu defendo a economia de mercado, então eu não tenho como modelo o senhor Fidel Castro. Eu não disse isso nunca. Um defensor de uma economia De mercado. não liberal, o que é? Poderia dar explicação? Ele me perguntou... Posso complementar? À Como é que vontade. pode combinar a defesa da economia de mercado com um Estado Forte, intervencionista? perfeito, eu digo agora. Intervencionista. Perfeito, Forte com, e técnico, tudo bem. Com clareza, para o senhor, para todos. Veja bem, primeiro que o que está diante de nós é toda uma encenação, é toda uma farsa. Vamos devagar. Primeiro que o Estado intervém sempre. Vamos ver. Isso é verdade. Hoje, atualmente, é o que mais se vê. O Estado intervindo em tudo no meio social. Agora mesmo, quando foi decretado o Plano Real, esse plano, o último plano, miraculoso, que se estenderá quase certamente até as vésperas dele, quase, né? Ninguém pode afirmar, o processo é muito mutável. Mas quando ele foi decretado, Sua Excelência o Presidente da República recebeu a sua assessoria econômica e lhe apresentaram a taxa de juros com a qual o mercado iria se comportar, ditada pelo governo. O senhor acompanhou. 8,13 ou 31 foi arredondado para 8,2. Agora, hoje ou ontem, um senhor saiu no Globo ontem, 21. Por esses dias agora, saiu no Globo. Que é impossível continuar com isso. O serviço da dívida pública, o serviço dela, está em torno de 4 bilhões de dólares mensais. Diz o professor Dércio Garcia Munhoz, que não é do PRONA, não é do nosso partido,
que não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É uma pessoa porque eu tenho profundo respeito. É professor titular de Política Econômica e Economia Internacional em Brasília. Diz ele, não são 4, não. Estou contando só com os títulos em poder do público. Mas se levarmos em conta os títulos do Banco Central, e o Tesouro também paga esse serviço a eles, chega a 6 bilhões de dólares. Ora, meu Deus do céu, não é intervencionista. Só que é intervencionista a favor dos grandes grupos. Não, eu estou falando de grupos financeiros, não estou nem falando mais em empresa. A empresa, todas estão perdendo. Só as muito grandes que não perdem. As empresas médias, pequenas, todas estão perdendo. Não há estímulo nenhum para o investimento, em produção nenhum. Então, quando eu digo intervencionista, eu digo isso com firmeza, querendo dizer o seguinte, vai intervir mesmo contra esse monstro cuja cabeça está lá fora, no G7, não sei qual deles. É um conjunto, o senhor sabe, harmônico que funciona ali no norte, né, da Pax Borealis. E os tentáculos estão aqui dentro, com os vendilhões da pátria aqui dentro. Então, para repetir com clareza, aceita a economia de mercado, sim, e é intervencionista, sim, não naquilo que a empresa está fazendo, é intervencionista naquilo onde pode ser, eu termino já, na taxa de juros, que será conosco, no mínimo no nível internacional, deixaremos de ser o campeão da usura mundial, com taxa de juros que ultrapassa 28, 30, Caralho, agora eu entendi o que ele quis dizer a respeito de Estado intervencionista. Surreal. Não sobre aquilo que a empresa deve fazer, mas sim sobre a taxação de juros, que vai ser uma taxação moderada. Isso que vai proporcionar a empresa crescer, gerar emprego. Nossa, entendi perfeitamente. Bora, mas nossa, agora, segundo da tributação, por que não? Se ao Estado cabem esses direitos de intervir, e a conversa fiada que é o mercado que faz. Acabei de mostrar agora que a equipe econômica chegou ao presidente e disse vai ser tanto. Né? Perguntou e confirmou que ia ser tanto. Ora, se o Estado pode intervir, por que não o fazer? Uma vez que taxas de juros são embutidas obrigatoriamente nos custos. Pois não. O cara simplesmente não deixa o cara terminar a frase, não deixa o cara terminar o raciocínio dele, velho. Pelo amor de Deus, que nível de jornalismo é esse? A pessoa não tem um mínimo de senso, a pessoa não tem um mínimo de educação. Eu estou insistindo em Claro, fazer do senhor e eu estou aqui representando. Eu ia desenvolver o assunto. Pois é, nessa linha de raciocínio, o senhor Ernesto Liviano, de São Paulo, o senhor Marcos Vinharte, querem saber em resumo o seguinte, afinal, o senhor mantém ou o senhor muda o Plano Real se for eleito presidente da República do Brasil? Pelo amor de Deus. Para onde eu viro? Telespectador? Com todo respeito ao senhor e à sua pergunta, como brasileiro, seria o ideal, né? Eu estou falando aqui o nome de todas as pessoas que nasceram nessa terra, como eu. Seria o ideal para nós que desse certo. A situação do nosso país é de trazer lágrimas aos olhos. Qualquer brasileiro sente tristeza de ver o que está acontecendo. O poder aquisitivo foi levado lá embaixo. Qualquer pessoa com o mínimo de lucidez intelectual percebe que o poder aquisitivo caiu fragorosamente desde a primeira etapa do RV, até a última etapa. Quer dizer, claro que como brasileiro eu gostaria que isso desse certo, mas é impossível dar certo. Primeiro que é impossível dar certo... Doutor Ernesto, desculpe, mas que evidências o senhor tem que o poder aquisitivo caiu da URV as para cá? notas, o desafio é feito assim como eu fiz o desafio sobre voto, quando perguntaram sobre quanto eu tenho de voto, eu convidei um senhor jornalista, o senhor Marcelo, do Jornal do Brasil, e disse, o senhor quer ir à rua comigo? O senhor quer escolher a esquina? Como é que o senhor explica, então, que nas pesquisas mais de 70% dos entrevistados apoiam o plano? E até entre os eleitores dos maiores adversários do Fernando Henrique. Fui eu quem mudou o fio. Eu estava falando de mim. Assim como eu tenho a prova hoje de que não é exatamente a realidade, que os dois, três não são exatamente a realidade, há um pouco mais, né, esses que apresentam. Assim também eu tenho certeza, o indivíduo apoia porque ele está iludido. Ele olha para a moeda, ele vê uma moeda pequenininha, que não valia nada a pouco, e ele sente, puxa, meu dinheiro está valendo. O senhor mesmo disse, não valia nada a pouco, agora vale. Exato, mas é verdade. Então isso é positivo em si? Sem dúvida, do ponto de vista de máscara... Então o senhor já descobriu alguma coisa de positivo Mas no plano? espera aí, se é positivo enganar o público... Mas isso é enganação? É. O senhor acabou de descrever que o povo agora tem uma moeda não, a que vale. moedinha na mão escute, Que eu não vale, disse a que antes moeda não no valia. sentido do termo macroeconômico, por certo, favor. eu sei. A moedinha vale. Peraí. Antes não valia. Não valia nada. Porque... Então melhorou. Espere. Mas é falso porque o que é mais importante não é aquele valor... Caramba, velho. Jornalista não deixa o cara nem conseguir falar direito, o cara não consegue nem expressar aquilo que pensa, cara, pelo amor de Deus. O cara fica intervindo a todo momento na pergunta do cara, velho, pelo amor de... na resposta do cara. Deixa o cara concluir o seu raciocínio. Nela, íncito a ela, próprio dela.
É o poder de troca, é o poder aquisitivo. E ele não existe. Mas se mantém. Não diga isso, por favor, Doutor senhor. Enéas. Por favor, o poder aquisitivo caiu. Doutor, Totalmente. Eu não trouxe aqui, mas é possível provar isso. Qualquer pessoa que saia com dinheiro na mão para comprar agora e o Mas faça... há uma contradição em termos do que você está dizendo. Quer dizer, antes havia um dinheiro que não valia, agora há um dinheiro que Não, vale. O eu dinheiro que quis vale dizer- é aquele que compra. Espere, devagar. O que não vamos- vale é o que não compra. Por favor, eu preciso responder para haver clareza. Uma moeda, aquela moeda de metal, aquilo que é simbólico, Certo. antigamente, ela não existia porque estava tudo fragmentado. Hoje, esse centavo, ele vai de... se o real é 2,7... Vale mais de meio dólar. Exato. Mas eu quero dizer que o que essa moeda pode comprar é menos do que os 2,750 podiam. Eu Exatamente. quero dizer, entenda-me, a moeda em si, ela vale 2.750, digamos R$1, 2.750. Só que ela compra muito menos do que os 2.750 compravam. Esse que é o Mas, Doutor doutor Enéas. Enéas, Exatamente. Exatamente. O nosso poder de compra simplesmente é diluído a cada dia que passa, é diminuído a cada dia que passa. Se você acha que não, então vai no supermercado hoje com R$100 e vai no supermercado amanhã. Quando eu falo amanhã, pelo amor de Deus, não me refiro exatamente ao dia de amanhã, mas me refiro, por exemplo, neste mês eu vou ao supermercado, no próximo mês eu vou ao supermercado. Tente comprar as mesmas coisas que você comprou neste mês, no mês seguinte com R$100, para você ver a diferença que é. Nosso poder de compra ele é diluído. Ele é exaurido a cada dia que passa. Simples. Simples. E ficou tão fácil de entender. Eu entendi desde o princípio. E esse jornalista cabeçudo não entendeu. tu acha então que Não, a não população é tola o suficiente A para... população como é natural em todo e qualquer grupamento humano, ela se deixa levar por um processo colossal de anestesia. É natural isso. Doutor Só Enéas. que isso passa. Doutor Essa Enéas, anestesia, doutor um Enéas. minutinho. Essa anestesia ocorre em todos esses movimentos. É natural isso. Essa anestesia ocorre todas as vezes que os meios de comunicação, de modo maciço, apresentam uma ideia. Isso é Doutor natural. Enéas, a dona Exatamente. Maria Helena Prenhorato, nossa telespectadora, quer saber quem é o ministro da Economia do senhor. Quem é que o senhor vai nomear para o Ministério da Economia? Ora, isso respeita a senhora. Na área econômica, hoje, eu tenho duas pessoas que me ajudam muito. Um é um membro do partido, do PRONA. É um professor da Escola Superior de Guerra, Dr. Marcos Coimbra, titular de análise quantitativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Estou me dirigindo para a tela, né? E a outra pessoa não é do PRONA, eu citei antes, é o professor Dércio Garcia Munhoz, porque eu também tenho muito respeito. Mas eu não tenho compromisso com nenhum dos dois de dizer que um deles é o ministro. Em nenhum momento, não há esse compromisso estabelecido. No decorrer do processo, pode ocorrer de um deles dizer, não, doutor Enéas, é melhor escolhermos uma outra pessoa, eles mesmos. Isso para nós, do PRONA, não é fundamental, nós não estamos trocando cargos. Eu, por exemplo, se o senhor perguntar sobre o ministro da Saúde, tem um número enorme de médicos. Eu dei aula para mais de 20 mil médicos. Quer dizer, é facílimo escolher alguém. Isso não é preocupação nossa. Né? Não é. Vocês imaginam aí esse cara sendo eleito presidente do Brasil, velho? O cara simplesmente ia fazer uma revolução no que se refere à questão política, à questão administrativa. Ia se colocar pessoas técnicas em suas devidas áreas para gerir aquele ministério. A educação seria, no mínimo, um professor. Como ele mesmo disse, na área da saúde, um médico. Na área da economia, uma pessoa que é formada, tem conhecimento técnico em economia. Olha só que salto evolutivo o Brasil teria dado com este cara sendo eleito presidente. Aí vem a nação brasileira e elege o maior corrupto da história do Brasil. Dá para entender uma parada dessa? O brasileiro deixou de depositar o seu voto de confiança em um ser que era novo na política, em um ser que tem um conhecimento absurdo e abrangente de diversos assuntos, um ser técnico que proporcionou diversas contribuições, não só para o centro político, mas para o centro educacional brasileiro. As pessoas, na época, deixaram de depositar seu voto de confiança neste ser aqui para eleger políticos vagabundos,
ladrões, corruptos, de fato não consigo entender. Não consigo. Como que o brasileiro ele conseguiu deixar de colocar um cara desse na presidência, na cadeira da presidência do Brasil? Vocês têm noção do quanto o Brasil ia evoluir com o Dr. Enéas sendo presidente? E vocês têm noção do quanto o Brasil deu um regresso absurdo em não tê-lo colocado como presidente? Nossa, vocês conseguem imaginar como seria a nossa educação em tempos atuais se este senhor, Dr. Enéas Carneiro, tivesse sido eleito presidente da República do Brasil? Meu Deus, a gente teria uma educação de primeiro mundo. Nós teríamos uma educação em nível de ser exemplo mundial. No quesito que se refere à saúde, nossa, eu não consigo nem imaginar como a nossa saúde pública hoje seria perfeita. Seria um exemplo, seria uma base para nível mundial. Nossa, quantas pessoas não queriam ser consultadas aqui no Brasil se o nosso sistema de saúde funcionasse. Em nível econômico, você imagina o quanto o Brasil teria sido aí se esse cara conseguisse chegar à presidência, tendo em vista que ele colocaria no Ministério da Fazenda um ser técnico para tratar e cuidar deste ministério. O salto financeiro que o Brasil não teria dado, caramba, é complicado. Você começa a parar para pensar e nossa, o Brasil, a cada ano que passa, ele regride totalmente nas esferas de educação, saúde, segurança pública, economia. Economia nem se fala. Atualmente a gente nem se fala em economia porque o Brasil ele vem sofrendo aí um déficit absurdo em suas contas públicas. O Brasil vem aí, a cada dia que passa, adentrando em um buraco, em um poço sem fundo, sem fim. Em um poço sem fim. Por quê? Porque, infelizmente, quem atualmente está na presidência coloca um organismo, coloca um ser que não tem o mínimo de preparo para exercer a função de Ministério da Fazenda para estar à frente deste. É gasto sobre gasto. Como não tem controle de gasto, enfia-se imposto atrás de imposto nas costas, no lombo do brasileiro. Bom, eu quero saber a tua opinião do que você achou a respeito dessa entrevista. Como você achou interessante o posicionamento do Dr. Enéas aí nas suas respostas. E também gostaria também de dizer para você mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva e também compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo. A tua atenção, muito obrigado.